sejam todos bem-vindos. Continuando as nossas aulas sobre conjuntos, a gente vai, nesse vídeo, responder vários exercícios envolvendo tudo que a gente estudou anteriormente. A primeira questão diz assim: sejam os conjuntos dados através do diagrama. A gente tem aqui esses dois diagramas que formam outro diagrama. Complete usando aqui as relações de pertinência, no caso, pertence ou não pertence. A gente tem aqui dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Esses dois conjuntos, eles estão aqui formando outro diagrama geral. E aqui a gente vê que tem alguns elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos, A e B, enquanto os outros não pertencem. Então vamos ver quais relações há entre cada um desses elementos com o conjunto geral. Letra A. Letra A pergunta: qual é a relação entre o elemento 1 e o conjunto A? Ou seja, esse elemento 1, ele pertence ou não pertence ao conjunto A? Como a gente pode ver aqui no diagrama, considerando apenas o conjunto A, a gente vê que o elemento 1, ele pertence ao conjunto A. Então a relação entre o elemento 1 e o conjunto A é que o elemento 1, ele pertence ao conjunto A. Letra B. O elemento 2 pertence ou não pertence ao conjunto A? Como a gente pode ver aqui, tem dois elementos que pertencem ao mesmo tempo ao conjunto A e ao conjunto B, ou seja, que pertence à interseção desses dois conjuntos. Interseção a gente vai estudar, mais para frente, interseção entre conjuntos. Mas aqui é apenas uma noção. Então a gente vê que o elemento 2 e o elemento 3, eles pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Então a gente conclui que o elemento 2, ele pertence ao conjunto A, que no caso é esse primeiro conjunto aqui. Ou seja, a relação entre o elemento 2 e o conjunto A é que o 2 pertence ao conjunto A. Letra C. O elemento 2 pertence ou não pertence ao conjunto B? Como a gente pode ver aqui, o 2 ele pertence a essa interseção entre o conjunto A e o conjunto B, ou seja, o elemento 2 ele pertence ao conjunto A e ao conjunto 2. Logo a gente conclui que o conjunto B, aliás, então a gente conclui que o elemento 2 ele pertence ao conjunto B. Então a relação é que o elemento 2 ele pertence ao conjunto B. Letra D. O elemento 3, o número 3, ele pertence ou não pertence ao conjunto B? Assim como o 2, o 3 também pertence à interseção entre o conjunto A e o conjunto B. Logo, o número 3, ele pertence ao conjunto B. Letra E. O elemento 5, o número 5, ele pertence ao conjunto A? Como a gente pode perceber, o 5 e o 6, eles pertencem apenas ao conjunto B, ou seja, ele não pertence à interseção e nem ao conjunto A. Logo, esse elemento 5, ele não pertence ao conjunto A, pertence ao conjunto B, como a gente pode ver aqui. Então a relação entre o elemento 5 e o conjunto A é que o elemento 5 não pertence ao conjunto A. E por fim a gente tem a letra F. O elemento 1, ele pertence ou não pertence ao conjunto B? A gente vê aqui uma situação que é contrária à letra E, que é semelhante, mas no caso que o elemento 1 ele pertence apenas ao conjunto A, não pertence à interseção entre os conjuntos A e B, e também não pertence ao conjunto B. Logo, a gente conclui que o 1 pertence apenas ao conjunto A e a relação entre o elemento 1
E o conjunto B é que o elemento 1, ou o número 1, ele não pertence ao conjunto B. Vamos agora para o próximo exercício. Exercício, questão de número 2. Vamos lá. Que diz assim: complete com os símbolos pertence, não pertence, está contido ou não está contido. Ou seja, a gente vai ver qual é a relação entre, por exemplo, esse elemento e esse conjunto. A gente sabe que a relação entre um elemento e um conjunto é uma relação de pertinência, enquanto a relação entre um conjunto e outro é relação de inclusão. Então a gente vê aqui qual é a relação entre, na letra A, o número 7 e esse conjunto aqui formado pelos números 4, 6 e 7. Se pertence ou não pertence. Como a gente pode ver, o número 7 ele está aqui. Ou seja, ele faz parte desse conjunto. Então a relação entre o 7 e esse conjunto é que o 7 ele pertence a esse conjunto. Letra B. Agora aqui a gente tem uma relação entre um conjunto e outro conjunto. Ou seja, essa relação ela será de inclusão, mas a gente precisa saber se o conjunto formado pelo número 7 ele está contido ou não está contido nesse conjunto formado pelos números 4, 6 e 7. Como a gente pode ver aqui, o número 7 ele é um subconjunto, ou seja, ele é um elemento que por si só ele forma um subconjunto que está contido nesse conjunto, ou seja, a gente poderia representar ele dessa forma aqui. Então, a gente conclui que esse conjunto formado pelo número 7, ele é um subconjunto desse outro conjunto aqui, formado pelos elementos 4, 6 e 7. Logo, essa relação ela é que esse primeiro conjunto ele está contido nesse segundo conjunto, ou seja, o conjunto formado pelo número 7 é subconjunto desse segundo conjunto. Letra C. Letra C, como a gente pode ver, nessa primeira parte a gente tem um elemento e nessa segunda parte a gente tem um conjunto. Então, se tem um elemento e um conjunto, a gente quer saber se a gente sabe que a relação é de pertinência e a gente quer saber se a relação é que pertence ou não pertence. Então, a gente vê que o 8 ele não pertence a esse conjunto aqui, pois ele é formado apenas pelos números 3 e 9, ou seja, não tem o elemento de número 8. Logo, a relação é que o número 8 ele não pertence a esse conjunto formado pelos elementos 3 e 9. Letra D. Aqui, dois conjuntos, então a relação é de inclusão. Agora resta-nos saber se esse primeiro conjunto ele está contido ou não está contido nesse segundo conjunto. Como a gente pode ver, aqui não tem o elemento de número 8, ou seja, o subconjunto formado, o conjunto formado pelo número 8, ele não está contido nesse segundo conjunto. Logo, a relação é que o conjunto formado pelo número 8, ele não é subconjunto desse conjunto formado pelos números 3 e 9. Logo, a relação aqui não está contida. Aqui a gente tem a letra E, novamente uma relação entre conjuntos. Agora, resta-nos saber se a relação é que o conjunto A está contido ou não está contido a esse conjunto formado pelos elementos A, B e C. Olha só, o elemento A ele pertence a ambos os conjuntos. E esse elemento por si só ele forma um subconjunto. Logo, a gente vê que o conjunto formado pelo elemento A ele é subconjunto desse conjunto formado pelos elementos A, B e C. Logo, a relação é que esse subconjunto formado pelo elemento A, ele é subconjunto ou está contido nesse segundo
conjunto formado pelos elementos A, B e C. A relação aqui está contida. Novamente aqui na letra F a gente tem aqui dois conjuntos, resta-nos saber qual é a relação entre eles dois. A gente vê que o elemento 8 ele pertence a ambos os conjuntos. Aliás, o elemento 2. O elemento 8 ele não pertence. Logo, para que esse conjunto seja subconjunto desse segundo conjunto aqui, é necessário que os dois elementos que compõem esse primeiro conjunto estejam também todos pertencentes ou pertencendo a esse segundo conjunto. Mas tem apenas o número 2, o elemento 2. Logo, a relação é que esse subconjunto aqui, ou esse conjunto, não está contido nesse segundo conjunto. Letra G. A letra G, novamente, relação entre conjuntos. A gente sabe que todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Logo, a gente conclui que esse conjunto formado pelo número 5, ele está contido nele mesmo. Logo, a relação é que o primeiro conjunto está contido nesse segundo conjunto, ou é subconjunto. Por fim, a gente tem a letra H. Essa letra H, como a gente pode ver, é uma relação entre elemento e conjunto, e esse elemento ele está contido nesse conjunto. Logo, a relação entre esse elemento e esse conjunto é que o elemento 5 ele pertence ao conjunto formado apenas pelo número 5, ou seja, esse conjunto unitário aqui. Questão de número 3, que diz assim: se o conjunto formado pelos elementos x e 3 é igual ao conjunto formado pelos elementos y e 7, então x mais y é igual a 4, 3, 7 ou 10. Vamos verificar. A gente tem aqui dois conjuntos. Solução. A gente tem aqui o primeiro conjunto, que é x e 3, e que é igual ao segundo conjunto, que é formado pelos elementos y e 7. A gente sabe que esse primeiro conjunto ele tem o elemento 3 e o x. Então, o 3 ele tem que aparecer aqui também, no segundo conjunto. E o segundo conjunto tem o elemento 7, além do y. Então, esse elemento 7 ele tem que aparecer aqui, nesse primeiro conjunto. Então, a única forma para que isso aconteça, o x tem que ser igual ao 7 e o y tem que ser igual ao 3. Então, a solução seria x é igual a 7 e y é igual a 3. Porque x não pode ser igual a y, nem y pode ser igual a x, né? Pois, olha só, uma observação. Se x fosse igual a y, vamos supor que x é igual a 7. E se x é igual a y, y também seria igual a 7. Aí a gente teria 7 e 3, 7 e 7, que são conjuntos diferentes. A mesma coisa se ambos fossem iguais a 3. A gente teria x igual a 3 e y igual a 3. Aí aqui teríamos 3, 3 e aqui 3 e 7, que seriam conjuntos diferentes. Logo, a única forma que a gente tem para que esses conjuntos eles sejam iguais é que x tem que ser igual a 7 e y tem que ser igual a 3. Além disso, ele quer saber o problema. Qual é o resultado da soma? X mais y. A gente sabe que a gente tem x mais y, né? É igual, x é igual a 7 mais y é igual a 3. E 7 mais 3 é igual a 10. Então, x mais y é igual a 10. Então, dessas quatro opções, a correta é a letra D.
Questão de número 4. Vamos lá. Qual a alternativa verdadeira? A gente tem aqui 4 alternativas, né, envolvendo conjuntos e também envolvendo a relação entre conjuntos de elementos. Ou seja, resumindo, a gente vai verificar aqui, é uma questão, aliás, referente às relações de pertinência e de inclusão. A alternativa A diz o seguinte: o conjunto formado pelo elemento 4, ele pertence ao conjunto formado pelos elementos 4 e 8. Como a gente viu nas aulas anteriores, a gente não pode dizer que a relação entre conjuntos é uma relação de pertinência. Logo, a gente não pode dizer que o conjunto formado pelo elemento 4, ele pertence a esse segundo conjunto, ou seja, ao conjunto formado pelos elementos 4 e 8. Logo, essa opção aqui a gente vai marcar de X dizendo que ela é falsa. Aliás, vamos marcar com F. Falsa. Letra B. Letra B pergunta o seguinte: esse conjunto aqui, o mesmo conjunto, esse conjunto formado pelo elemento 4, ele está contido ou ele é subconjunto do conjunto formado pelos elementos 4 e 8? A gente sabe que relação entre conjuntos é uma relação de inclusão e a gente sabe também que esse conjunto ele está contido nesse segundo conjunto, como a gente pode ver aqui. Então, esse primeiro conjunto ele é subconjunto desse segundo. Logo, essa relação de inclusão, ela é verdadeira. Ou seja, essa letra B ela é verdadeira. Letra C. O conjunto formado pelo elemento 4, o mesmo conjunto, ele contém esse conjunto aqui, esse segundo conjunto, no caso o conjunto formado pelos elementos 4 e 8. A gente sabe que não, né? Ele não contém, ou esse primeiro conjunto ele não contém esse segundo conjunto. Como a gente pode ver aqui, até porque esse segundo conjunto, ele é um conjunto que possui mais elementos que esse primeiro. Logo, a gente não pode dizer, né? Logo, ela é falsa. Agora, se esse segundo conjunto fosse formado apenas pelo elemento 4, a gente poderia dizer que esse segundo conjunto, formado pelo elemento 4, contém ou conteria o conjunto formado pelo elemento 4. Mas aqui a gente vê que o segundo conjunto ele possui mais elementos. E por fim a gente tem a letra D. A letra D pergunta o seguinte: esse mesmo conjunto, o conjunto formado pelo elemento de número 4, ele está contido ou é subconjunto do conjunto vazio? Não, né? Pois o conjunto vazio é um conjunto que não possui elementos e muito menos possui, né, subconjuntos além dele mesmo. Logo, essa letra D ela é também falsa. Portanto, a gente conclui que a única opção correta ou a opção correta entre essas 4 opções é a letra B. Então a gente marcaria aqui a letra B como a opção correta. Temos aqui agora a quinta questão, que diz assim: um dos subconjuntos do conjunto A, que é formado pelos elementos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, é qual desses 4 subconjuntos? Vamos verificar cada um. Vamos lá. O subconjunto A, aqui da letra A, será que ele é subconjunto desse conjunto Azão? Vamos ver. Se eles possuírem, se todos os elementos aqui desse conjunto estiverem nesse conjunto A, ele será, né, subconjunto daquele. Vamos lá. Então, o 3 está lá? Tá. O 6 também. O 6. E o 9 também, né? Ou seja, esse conjunto ele é subconjunto desse conjunto A, como a gente pode ver. Então, como na questão anterior, a gente vai marcar aqui com a letra V de verdadeiro. Letra B, vamos verificar. Será que esse conjunto ele é subconjunto desse conjunto A? Ou seja,
esses elementos que compõem esse conjunto da letra B, eles estão todos aqui no conjunto Azão? Vamos lá. O 2 ele não está, né? Não é nesse conjunto A. O 3 também não, o 3 está aqui, né? E o 4 também, mas o 2 não. Então, para que esse conjunto ele seja um subconjunto desse, como a gente viu anteriormente nas aulas passadas, é necessário que todos os elementos desse conjunto estejam também contidos nesse conjunto aqui, para que esse possa ser um subconjunto ou esteja contido nesse conjunto A. Logo, a letra B ela é falsa. Vamos lá para a letra C. O mesmo procedimento. O 6 está lá? Sim, 6 está. O 8 também está, né? E o 10? No A não tem o número 10, não tem o elemento de número 10. Então, como a gente sabe, todos os elementos daqui têm que pertencer a esse conjunto, mas nem todos, né? Então, essa letra C ela é falsa. Por fim, a gente tem a letra D. Vamos verificar. O 1 está lá? Não. O 3? Sim. O 5 também, mas o 1 não. É necessário que todos desse conjunto aqui da letra D estejam também pertencendo a esse conjunto A, mas nem todos estão. Logo, essa letra D também é falsa. Então a gente conclui que a opção correta, né? A opção verdadeira, a única opção verdadeira dessa quinta questão é a letra A. Ou seja, esse conjunto ele é subconjunto do conjunto A. Continuando, temos aqui a nossa última questão, né, do vídeo de hoje, que diz assim, sexta questão, que diz assim, sendo A um conjunto formado pelos elementos 10, 15 e 20, podemos afirmar que a gente tem as opções. Como nas questões anteriores, a gente vai verificar qual delas é a verdadeira. Letra A diz o seguinte, o conjunto formado pelo elemento 20, ele pertence ao conjunto A, a esse conjunto aqui. A gente sabe que a relação entre dois conjuntos é uma relação de inclusão, enquanto aqui esse Ezinho representa uma relação de pertinência. Logo, essa opção aqui ela é falsa, porque a gente não pode dizer que um conjunto pertence ao outro. A gente pode dizer que um conjunto é subconjunto de outro ou que está incluso ou está contido em outro conjunto. Porque a relação de pertinência, mais uma vez relembrando, é uma relação que envolve um elemento e um conjunto, ou seja, o elemento 20 com o conjunto, que contém o elemento 20. Enquanto uma relação de inclusão é uma relação que envolve dois conjuntos, se um conjunto é subconjunto de outro ou que está contido, ou que contém. Letra B. Esse conjunto formado pelos elementos 10 e 15, ele contém o conjunto A? A gente vê que não, né? Até porque esse conjunto aqui, formado pelos elementos 10 e 15, ele é menor que esse conjunto A. Ou seja, tá faltando aqui nesse conjunto da letra B o elemento 20, né? Para poder esse conjunto conter esse conjunto A. Logo, a gente vê que essa opção aqui, a letra B, ela é falsa. Letra C. O conjunto formado pelos elementos 10 e 15, ele não é subconjunto de A ou não está contido em A? Vamos verificar. Para que esse conjunto ele esteja contido nesse conjunto A, é necessário que todos os elementos dele, no caso o 10 e o 15, pertençam também a esse conjunto A. E pertence, né? Como a gente pode ver, o 10 está lá e o 15 também. Logo, esse conjunto, ele pertence, aliás, ele
é subconjunto ou está contido no conjunto A, mas aqui está dizendo que não está contido ou não é subconjunto, então ela é falsa. Agora, se tivesse apenas o está contido ou é subconjunto, ela seria verdadeira, mas não, né? Está dizendo que não é subconjunto, então ela é falsa. E por fim a gente tem a letra D, que pergunta, aliás, o conjunto formado pelos elementos 5 e 10, eles são subconjunto do conjunto A? A gente sabe que o 10 e o 20, esses elementos também estão no conjunto A. Então, esse elemento aqui, mesmo não estando na ordem, né, que eles estão aqui é 10 e 20, aqui é 20 e 10, não importa. A única coisa que é necessária, como a gente sabe, é que todos os elementos desse conjunto, eles têm que estarem pertencendo a esse conjunto A. Então, como eles pertencem, a gente conclui que esse conjunto ele é subconjunto do conjunto A, ou seja, está contido. Logo, essa opção aqui ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Então, para essa questão de número 6, para a nossa última questão do vídeo, a opção correta é a opção D, né? A letra D. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa última questão aqui da nossa aula de hoje, né? Que foi apenas para a gente resolver algumas questões envolvendo todo o assunto que a gente estudou anteriormente, né? Que estão nos outros vídeos. Caso você queira ver os outros vídeos, é só ver lá na playlist, né? Na nossa playlist sobre conjuntos. E o próximo vídeo será também sobre conjuntos. E é isso. Caso você tenha gostado, deixe seu like, compartilhe. Não esqueça de comentar, né, os vídeos. E é isso, valeu. Valeu, pessoal.